Beleza. Namastê, namastê, bom dia. Então a gente aguarda mais uns minutinhos e a gente começa a nossa aula de hoje. Bom dia a todo mundo aqui do Facebook, está no meu lado esquerdo. Pessoal do YouTube. Pessoal do Zoom. Todo mundo junto, bom dia, bom dia. Flávia, Arthur, Ana Lúcia, Sandra, Giseli, Fernanda, Eva, Sueli, Maria, Renata, Patrícia, bom dia para vocês. Então, sejam todos bem-vindos à minha casa. Isso. Então a gente está aqui na nossa sala de aula do Ashram, que traz boas vibrações para a nossa aula também. Lourenço, bom dia, namastê. Então, pessoal do Facebook aqui no meu lado esquerdo, pessoal do YouTube e do Zoom aqui na minha frente. Namastê para todos vocês. A gente aguarda mais 2 minutinhos e começa a nossa aula. Então, vou aproveitando para dar as primeiras instruções, né? Hoje vai ser o primeiro sábado de 8 no total. E em 8 aulas a gente vai estar vendo as bases, os pilares que sustentam uma vida de yoga. Né? Quando a gente pensa em pilares, a gente sempre pensa em uma estrutura forte, firme, que sustenta, né? Seja um prédio, uma casa, né? Imagina, a garagem embaixo tem aqueles pilares que sustentam. Então, nosso curso tem como assunto, né, coletar informações, vários textos que mostram pra gente quais são esses pilares que sustentam uma vida de yoga. Então, hoje é o primeiro de 8 sábados em que a gente vai estar se encontrando. Se não for possível estar ao vivo para vocês em algum momento, né, vocês podem recorrer às gravações, seja no Facebook quanto no YouTube. Elas vão ficar disponíveis para vocês por um tempo e aí você pode ver depois na gravação, né, para não perder a conexão com as outras aulas. E o objetivo desse curso é a gente, né, divulgar esse conhecimento, esclarecer, mostrar que existe fundamentação teórica para aquilo que é falado, né, porque hoje em dia muita gente fala muita coisa, mas até que ponto eles estão fundamentados, né, nos textos, na tradição do yoga, na tradição védica. Qualquer um pode falar a sua opinião, mas até que ponto a sua opinião está em alinhamento com o que falam aqueles que vieram antes da gente, né? Então a tradição védica tem um valor por essa conexão. É como se todos estivessem, né, conectados. A gente aqui está todo mundo conectado à internet, né? A internet está distribuindo isso para todos nós. Então imagina se entre eu que estou aqui na Índia e vocês que estão aí em vários lugares do Brasil, se no meio do caminho a internet por ela mesma resolvesse adicionar alguma coisa ou retirar alguma coisa do que eu estou falando. Né? Que confusão que não seria a mensagem final. Então a tradição védica tem um valor por uma reprodução daquilo que foi ouvido, sem que você adicione nada ali que altere o sentido daquilo que vem sendo falado geração após geração. Então esse é um cuidado que hoje em dia muita gente perdeu, mas que é o que faz a tradição védica, a tradição do yoga, de Vedanta, de astrologia, de astronomia, de matemática, de língua, né, de todas a Ayurveda, de todas as ciências, dança, música, todas aquelas ciências que estão conectadas à tradição védica, se elas estão vivas hoje, é porque elas estão dentro de uma tradição guru-discípulo, 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 e discípulo que virou professor, e professor que teve alunos que viraram professores, e que mantém esse ensinamento descendo, né, de professor para aluno, até chegar aos nossos professores. Então, se cada um resolve introduzir algo seu, né, acaba que aquela mensagem original se dissipa. Todo mundo já fez, quando era criança, aquela brincadeira, né, do telefone sem fio. Você fala uma coisa no ouvido de uma pessoa, essa pessoa fala para outra, que fala para outra, no final da fila a mensagem é completamente diferente do início da fila.
né? Então, para que a gente tenha o cuidado de preservar essa mensagem. A linguagem, eu não estou falando em sânscrito com vocês, a gente está falando aqui em português. A gente vai usar exemplos, né, que a gente vê nos dias de hoje, mas a mensagem ela tem que ser a mesma, né? Alguns elementos vão estar sempre se atualizando, mas o coração dessa mensagem tem que ser exatamente o que eu recebi dos meus professores, que receberam dos seus professores, que receberam dos seus professores. Você pode traçar 200 anos atrás, o professor recebeu do professor dele da mesma forma que eu tenho recebido e que vocês vão receber também. Então é esse cuidado, né, de manter esse alinhamento com o que é chamado parampara, com essa tradição de ensinamento, com essa linhagem de professor-aluno, que reproduz ao invés de criar, né, que ao invés de inovar tem um valor por fazer exatamente da forma com que recebeu. Com base nisso, a tradição védica se sustenta, né? Então, tudo aquilo que a gente vê fora da tradição védica vai ter inovação, vai ter muita criatividade, muita coisa nova, mas até que ponto a mensagem principal também não está se perdendo, a gente não vai saber. Então, a visão da tradição védica é uma visão de uma linhagem de conhecimento, de uma tradição no sentido, a metodologia de ensino para explicar, né, a mensagem, ela tem que ser da forma com que foi ouvida, ela deve ser passada. Então, esse é um cuidado importante que a gente tem que ter na hora de passar esse conhecimento adiante e também de escolher de quem que a gente vai estudar, né? A gente pode ouvir de muita gente, porque tem muita gente falando sobre o assunto, mas com quem que a gente vai realmente se vincular para estudar? A própria tradição védica diz que o melhor para você é que você estude de alguém que também estudou de alguém, que também estudou de alguém, que também estudou de alguém, que aquela pessoa vai ter os recursos metodológicos para fazer você enxergar, porque ela mesma passou pela metodologia e enxergou. Né? Outras pessoas, por exemplo, Ramana Maharishi, Ramakrishna Paramahamsa, eles todos foram, visualizaram, enxergaram, realizaram toda essa tradição por eles mesmos, o que é de uma grandeza impressionante. Mas até que ponto eles vão conseguir fazer você ver o que eles estão vendo? Né? Como professor de matemática, ele pode saber integral, derivada, todas aquelas, né, complexidades de estatística, de tudo que ele viu na faculdade e no mestrado, digamos assim. Mas digamos que ele vai dar aula para uma criança de 5 anos. Ele não pode apresentar todo o conhecimento de matemática que ele tem. Ele vai ter que usar uma metodologia e vai ter que escolher aquilo que ele pode falar, aquilo que ele não pode falar para uma criança de 5 anos. Para que ela, naquele ponto em que ela está, ela entenda alguma coisa. Aí com 6 anos ela vai entender alguma coisa a mais, com 10 anos ela vai entender alguma coisa a mais, com 15 anos ela vai entender alguma coisa a mais, na faculdade vai completar. E assim aquela visão sobre a matemática vai ampliando. Né? A metodologia faz isso com a gente. Quando a gente tem uma pessoa autorrealizada ou que não tenha estudado dentro dessa metodologia, a pessoa muitas vezes não vai ter recursos para pegar você pela mão lá aos 5 anos e trazer você, né, nesse crescimento, nesse processo de aprendizado. Então esse é um ponto que a gente tem que colocar sempre no início. Né? Não tem problema estudar com mais de um professor. Porque a vida da gente tem fases também, né? De repente, num primeiro momento, alguém te abre, né? Te abre a visão para uma realidade. Aí depois você quer aprofundar um pouquinho mais. Aí aquela pessoa não tem, né? Talvez o conhecimento naquela outra área, ou tão profundo quanto você gostaria. Também não tem problema. Mas a questão é você se aprofundar, né? Em qualquer coisa que você esteja estudando, né? Numa linha constante, né? Contínua. Então a gente está aqui, Hari Om, Namastê, para todo mundo. Vamos lá, vamos fazer a prece de abertura e entrar aqui no nosso curso oficialmente. Sejam todos bem-vindos, né? No Zoom, no YouTube, no Facebook. São todos, né, bem-vindos e fico feliz pelo interesse de vocês, é isso que faz a gente continuar, né, falando pelos cotovelos.
E a gente continua aqui levando essa tradição adiante. Então vamos lá. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturabhujam Prasanna Dhyanayet Sarva Viknopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Sadgurave Namaha Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Shri Guru Pyo Namaha Namastê. Então, sejam todos bem-vindos, como eu estava falando, o pessoal do Facebook aqui na minha esquerda, o pessoal do Zoom, do YouTube. A gente está aqui hoje no nosso primeiro sábado de 8 encontros para ouvir sobre os pilares de uma vida de yoga. Esse foi um tema proposto para mim há um tempo atrás, que eu aceitei falar, e acho que esse curso aberto é importante para que a gente possa levar essa mensagem a mais pessoas. Em paralelo, a gente está sabendo que o ashram precisa comprar um computador novo. Então é a oportunidade que a gente tem também de fazer uma vaquinha colaborativa aí, e quem puder e quiser ajudar, fica o convite. Então, como a gente estava, na nossa introdução, a gente estava vendo, a primeira questão que a gente precisa entender, quando a gente olha até mesmo para o tema desse curso, os pilares de uma vida de yoga. Então, tem 3 pontos aí que a gente precisa começar a entender. O primeiro é, o que significa pilares? E o que é yoga? E como é que pode ser que yoga vira uma vida e não apenas uma prática? Então a gente vai ter aí esses 3 pontos que a gente vai ter que entender nesse primeiro momento. Primeira questão: pilares significa um pilar, ou vários pilares, porque na verdade nenhuma construção se sustenta com um pilar apenas. Toda construção se sustenta com vários pilares. Ou seja, aquelas vigas de sustentação que vão manter as paredes, o prédio, em pé ali. E que esse prédio vai se sustentar em pé por muitos e muitos anos, apesar de todas as intempéries, apesar de toda a confusão da natureza ali ao redor, aqueles pilares vão sustentar toda aquela construção. Então, se a gente tem um bom alicerce e bons pilares, a nossa construção vai ser firme e duradoura. Se a gente tem um chão arenoso, por exemplo, você vai construir um prédio de 15 andares, o seu prédio vai ter um risco ali embutido. Então, você tem que preparar aquele chão adequadamente para neutralizar aquela inadequação daquele chão. Da mesma forma, você vai ter que tomar cuidado que os seus pilares têm que ser firmes, para poder também compensar alguma inadequação, por exemplo, se tem muito vento, ou se tem a chance de um tremor de terra. Tudo isso deve ser pensado quando você estrutura aqueles pilares. Da mesma forma, tudo que a gente faz na vida vai estar sendo sustentado por alguns pilares. Quando a gente é criança, os nossos pais vão estar ensinando para a gente, todo mundo fala, não está dando educação para essa criança. O que é isso, está dando educação? Você está dando aqueles pilares, a base de sustentação e os pilares, as quais essa criança vai levar para toda a vida. Então você vai dar para ela o quê? Você vai dar para ela uma noção de mundo, uma visão de mundo. Vai dar para ela também determinados valores éticos, morais, uma estrutura, um sistema de valores e códigos, um código de ética, um código de conduta. Você vai dar para essa criança um código de valores que vão servir de sustentáculo para onde ela for pela vida. Então, o
aqueles valores básicos que a gente recebe na nossa casa, na nossa formação, são valores que a gente leva, consciente ou inconscientemente, a gente leva para a vida toda. Então a gente tem como pilares na nossa vida, né, como alicerce, pilares da nossa vida, basicamente um sistema de valores. Então a gente precisa entender que esse sistema de valores, ele não é absoluto primeiro, ele é sempre relativo. Ele sempre depende de uma época, né, de um grupo, de uma sociedade, de um tempo em particular em que todo aquele grupo está vivendo. Então esses valores coletivos, eles são sempre em harmonia com o momento de vida daquelas pessoas. Mas, por outro lado, esses são os pilares, né? Por outro lado, a gente tem valores mais básicos em que a todos os momentos, em todos os tempos, em toda a história da humanidade, aqueles valores eram básicos, eram a base das sociedades. Então, valores relativos, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque a minha avó falava disso assim, muito prosa. Ela dizia que na época dela, ela foi uma das primeiras a usar maiô 2 peças. Porque todo mundo estava usando maiô comprido, aquele com babadinho, que era tipo um short, né? Era até muito mais do que o maiô que a gente conhece hoje em dia. E ela, muito prosa, se gabava que ela foi uma das primeiras na praia a usar maiô 2 peças, que seria próximo do que a gente vê como sunquinho, hoje em dia ainda maior do que o sunquinho. Então ela dizia que na época dela aquilo era algo muito para frente, sabe? Muitas pessoas nem aceitavam eu virar até a cara e olhar para o outro lado se vissem uma mulher jovem com maiô 2 peças. Isso assim era uma quebra de protocolo para a época dela. Era coisa para gente assim super para frentex, como ela gostava de chamar. Então, o maiô 2 peças na época dela era uma quebra com o decoro da época. Né? Existia um valor por uma vestimenta, né? um código de conduta, até mesmo para ir à praia. E aquele grupo de jovens, né, quando começaram a usar o tal do maiô 2 peças, elas quebraram com aquele valor. Né, e criaram tanta mudança que hoje em dia a gente chega com um biquíni que às vezes você nem vê o biquíni. Né? Dependendo do ângulo que você está vendo, você nem sabe direito se a pessoa está usando um biquíni ou não está usando um biquíni. Então, aquele código de conduta, né, de roupa, de vestimenta, de adequação para a praia, que valia na época que a minha avó era jovem e começou a usar maiô 2 peças, sem os pais dela saberem, né? Senão ela estava ferrada. E o código de conduta, de vestimenta, de valores que a gente tem para frequentar a praia hoje em dia são completamente diferentes. A gente não pode tentar aplicar aquele código de conduta na praia hoje em dia, da mesma forma que se alguém viajasse no tempo para trás e tentasse aplicar o código de hoje naquela época, também não ia funcionar. Então, existem determinados valores para uma sociedade, para um grupo, que são compatíveis com uma época e não com outros. Esses são, digamos assim, alguns dos pilares que sustentam a vida da gente nessa época que a gente vive. Mas existem alguns valores que ainda são mais básicos, que são valores que são sustentados, né? Que sustentam uma sociedade inteira. Por exemplo, não roubar, não matar, falar a verdade. Né? Então, esses valores são valores ainda mais básicos, esses não mudam conforme o tempo. Apesar de que você pode adaptá-los, né? Você pode dizer, o médico tem autorização para cortar uma pessoa, né? Para fazer uma cirurgia, para fazer alguma coisa. Ele tem autorização de pegar um bisturi e abrir a barriga da pessoa de cima a baixo, abrir o tórax, né? Expor tudo que está lá dentro. Mas nenhuma outra pessoa na sociedade tem autorização para abrir o tórax de uma outra pessoa. Abrir a barriga de uma outra pessoa é muito menos com uma faca. Então, existem valores que são básicos, que sustentam toda a sociedade humana de todas as épocas. Né? Então, esses são os nossos alicerces e os nossos pilares que sustentam a nossa vida, são esses valores com os quais a gente vive a nossa vida. Então, isso é uma visão que é o que dentro da tradição védica é chamada uma visão do Dharma, ou seja, dos valores que sustentam a nossa vida,
né? Dharma, driyate iti dharmaha. Aquilo que te sustenta é chamado dharma. Então esse dharma que sustenta todos nós, ou seja, esse sistema de valores que sustenta todos nós, é o que é chamado dharma, que são os valores que a gente tem enquanto sistema de valores relativos, né? Porque até mesmo não ferir a outra pessoa é relativo. Para o médico, abrir a barriga da outra pessoa é algo permitido, mas para todas as outras pessoas não é. Então, mesmo a não violência é um valor relativo. Então, não existem valores que sejam absolutos, como, por exemplo, falar a verdade. Eu dei esse exemplo numa outra aula, outro dia. O médico não pode chegar para o paciente e dizer que eu estou convencido que você vai morrer amanhã. Ele não pode. Mesmo que ele esteja convencido que isso seja verdade para ele, ele não pode virar para o paciente e dizer: eu estou convencido que você não tem mais nenhum dia de vida. Não é correto. Apesar de falar a verdade ser um valor, falar a verdade nessa condição é mais ferir a outra pessoa do que ajudá-la. Então, naquele momento, ele não pode falar a verdade diretamente. Ele precisa falar de uma forma que seja possível de ser aceita pelo paciente. Né? Se o paciente perguntar: e aí, doutor, quantos dias eu tenho de vida? Ele vai ter que falar: olha, eu não sei quem é, né? Eu não tenho controle sobre a vida e a morte. Eu estou vendo que as coisas estão difíceis aqui com você, a gente vai tentar de tudo para reverter esse quadro. Ele vai ter que dar uma adaptada ali no que ele vai ter que falar, para não dizer diretamente: eu estou convencido que já era. Aí já era mesmo, né? Naquela hora mesmo, se duvidar, eu fazia: esse foi. Né? Não pode. Então, todos os valores são relativos. Não existem valores que são absolutos. Eles variam com o tempo, variam com a situação, variam com as pessoas, variam com a época, variam com a sociedade. Então, a gente precisa entender quais são esses valores mais básicos que sustentam a vida da gente como pilares. Né? Então, para entender esses valores, a tradição védica vai trazer para a gente várias passagens na Bhagavad Gita, por exemplo. A Gita vai falar lá no 2º capítulo, depois no 12º capítulo, no 13º capítulo, depois mais para frente, quando fala de asuras e devas, né, sampati, as riquezas dos devas e asuras. Então, todas as vezes que a Gita fala em valores, ela quer mostrar para a gente quais são esses pilares que a gente deve cultivar, se a gente ainda não tem. Por outro lado, o yoga, né, agora chegando na palavra yoga, né, o yoga pode ser visto apenas como uma prática. Se você olha o yoga do ponto de vista da sua metodologia, né, a gente tem lá asana, pranayama, né, todo mundo já deve ter visto nos dias de hoje, então muito mais, um certo contorcionismo em algum lugar. E todo mundo vai se perguntar: isso é contorcionismo ou é yoga? É yoga ou é contorcionismo? Por quê? Porque a prática de asana ficou muito difundida no Ocidente, principalmente depois da década de 70. Porque o Swami Vivekananda, ele foi para os Estados Unidos, para o Congresso das Religiões, levando o yoga em 1890 e pouco, no final, né, do século XIX, falando de um yoga que não tinha nada de físico. E ele foi o primeiro a usar a palavra yoga, né, num congresso fora da Índia. Então, depois dele veio o Swami Yogananda, depois vieram tantos outros. Né? Então, em torno da década de 50, mais ou menos, vários Swamijis, vários mestres, vários professores foram trazidos da Índia para o Ocidente para ensinar sobre aquilo que o Swami Vivekananda abriu as portas. E Swami Vivekananda também apresentou o yoga didaticamente dividido para que as pessoas entendessem em 4 yogas. O yoga da ação, o yoga da devoção, o yoga do autocontrole e o yoga da ação. Ação, devoção, autocontrole e o yoga da devoção. Mas essas divisões também, elas eram didáticas. Ele mesmo apresenta nos seus textos. É mais fácil para as pessoas entenderem se a gente faz compartimentos desse conhecimento. Se eu apresentar tudo o que está escrito nos textos de uma vez para vocês, vocês não vão entender. Porque vai ser tanta informação, que você vai ficar atordoado.
Então a gente tem que dividir isso em partes para fazer ficar claro. Então ele também dividiu em 4, não porque sejam 4, né? Não que um não esteja misturado com o outro, mas porque é mais fácil da gente se relacionar e entender quando esse conhecimento vem em pacotes para a gente. Mas aí, que tipo de yoga que a gente conhece? Isso aí já é uma pergunta para cada um de nós. A maioria das pessoas vai ser introduzida a um yoga que é asana e pranayama, ou seja, são posturas físicas e posturas e exercícios respiratórios. E vai dizer que isso é yoga, ou yoga, né? Com I ou com Y, com acento circunflexo ou sem acento circunflexo, né? As pessoas vão entender que yoga é aquela prática que você vai fazer, né, uns esticamentos aqui e ali, vai fazer umas respirações de um jeito em particular e vão chamar isso de yoga. Como o professor querido, meu professor Hermógenes e professor de todos nós, né, um dos grandes pilares do yoga no Brasil, ele dizia que quem faz yoga pensando que yoga é somente a asana e pranayama, é que nem uma pessoa que está comendo a casca da banana e jogando miolo fora. Tudo aquilo que você tem na casca da banana é bom, tem fibra, tem, né, umas proteínas ali, mas o importante mesmo está no miolo, né? Aquela pessoa está jogando o miolo fora e comendo a casca da banana. Então, o yoga vem de uma raiz verbal, né, uma raiz que dá um verbo em sânscrito, que é a raiz chamada yud. E se você olha no dicionário de raízes, porque o sânscrito é uma língua declinada, ou seja, todas as palavras são formadas a partir de uma raiz, como se fosse uma sementinha, né, que se desenvolve e dá uma árvore com vários galhos. Né? Os galhos e as folhas, as flores, os frutos na ponta dos galhos são as palavras finais. Mas todas as palavras estão saindo lá de uma raiz comum. Então essa raiz yud, que dá a palavra yoga, ela tem basicamente 3 significados. Um deles vai ser união, né? O outro significado vai ser dissolução. O outro significado pode ser traduzido como tá ali conectado com alguma coisa. Né? Então esses 3 significados vão estar presentes na origem da palavra yoga, por exemplo, dependendo de como a gente pega o caminho que é chamado de derivação dessa palavra. Então, yoga pode ser união, pode ser dissolução, resolução, pode ser também, digamos assim, conexão. Por exemplo, na Gita, cada capítulo da Gita é chamado yoga. O primeiro capítulo, por exemplo, é chamado Arjuna Vishada Yoga. Arjuna Sya Vishadaha. A tristeza de Arjuna. Isso é chamado yoga. Você já imaginou Arjuna fazendo asana, pranayama, qualquer exercício para ficar triste? Naquele título, yoga não pode ser visto como um conjunto de práticas. Quem é que vai fazer um conjunto de práticas para ficar triste? Fala a verdade. A gente pode fazer para ficar feliz, para ficar satisfeito, mas ninguém vai se comprometer a fazer nada que te garantam que você vai ficar triste. Então ninguém vai começar lendo um livro que o primeiro capítulo se chama O Conjunto de Práticas para você ficar triste que nem o Arjuna. Não faz sentido. Né? Naquele caso, a palavra yoga significa tópico, ou seja, é aquilo que é colocado junto. No livro, todos os tópicos, todos os assuntos do primeiro capítulo estão colocados juntos ali no primeiro capítulo. Então, aquele capítulo é chamado yoga. Então, Arjuna Vishada Yoga não é um conjunto de práticas para ficar triste que nem o Arjuna, mas é o conjunto de assuntos que estão lá referentes à tristeza de Arjuna. Os tópicos. Então, o tópico da tristeza de Arjuna. Então, vai ter um outro capítulo que é Ishvara, Vishwarupa Darshanam Yoga. Então, o tópico de Vishwarupa Darshanam, a visão total de Ishvara, da forma de Ishvara. Então, assim, na Gita, por exemplo, a palavra yoga vai estar presente em vários momentos diferentes, com vários significados diferentes. Por exemplo, quando a gente fala Karma Yoga, Bhakti Yoga,
Jnana Yoga. A gente vai estar falando de um conjunto de práticas que levam você a mergulhar naquele assunto, por exemplo. Mas quando a gente fala de Buddhi Yoga, Buddhi é o intelecto. Qual é o exercício que o seu intelecto vai fazer? Só se for o exercício de pensar, de questionar, e é isso mesmo. Então, Buddhi Yoga significa, por exemplo, yoga de atitudes. Você ter ali a firme disciplina, a sua conexão, a sua união a um jeito de pensar que vai estar ali expresso através das suas atitudes frente à vida. Então, Krishna fala Buddhi Yoga para Arjuna, ou seja, fala um conjunto de atitudes que a gente tem que tomar frente à vida, em momentos diferentes da nossa vida. Ao mesmo tempo, quando Patanjali define yoga no Yoga Sutra, ele vai dizer que yoga é Chitta Vritti Nirodha. Yoga Sutra começa Atha Yoga Anushasanam. Agora, a partir de agora, Yoga Anushasanam. Eu vou começar para vocês o ensinamento Anushasanam do que? Do que é yoga. Ele começa, abre o texto, é um dos textos básicos de referência, para a filosofia, para o corpo de conhecimento chamado yoga, é o Yoga Sutra de Patanjali. Shri Patanjali fala Atha Yoga Anushasanam. Então agora eu começo para vocês o ensinamento sobre o que é yoga. E ele começa definindo o que é yoga no segundo sutra. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yogaha Nirodha. Essas duas palavras são sinônimas. A segunda palavra qualifica a primeira, como se fosse um adjetivo qualificando ali, ou como se fosse um sinônimo. Yogaha Nirodha. Então a gente precisa entender o que é esse Nirodha. Nirodha também é uma outra palavra que tem uns 30 significados no dicionário, mas a gente precisa olhar para a raiz dela para entender no sânscrito. As palavras no dicionário não ajudam muito no sânscrito, porque dependendo do caminho que você construa aquela palavra, ela pode ter significados diferentes. No caso da palavra Yoga, pode ser vista como controle, como comando, como restrição também. Então, todas essas palavras vão caber ali no entendimento do que Patanjali quer dizer para a gente. Então, Chitta Vritti, Chittasya Vrittihi. Chitta Vritti é um pensamento da mente. Então, a sua mente nada mais é do que várias formas de pensamento. Ou seja, é um fluxo constante de pensamento um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Você nem se dá conta de quantos pensamentos você pensa a cada instante. Você está aqui ouvindo minha voz, o que o seu ouvido leva para o seu cérebro é um tipo de pensamento, a percepção sensorial. O seu cérebro processa aquilo que você está ouvindo e reconhece aqueles sons, faz aqueles sons virarem palavras, faz aquelas palavras terem um significado, aquele significado fazer sentido para você, conectar com tudo que você ouviu antes. Tudo isso é um constante fluxo de pensamento atrás de pensamento. Diferentes áreas de pensamentos em paralelo, compondo ali um conjunto de ideias, das quais você só está consciente de uma pequena parte, você só está prestando atenção numa pequena parte, mas está tudo rodando lá. Quanto mais coisas vocês estão vendo aí ao redor de vocês, quantas coisas eu estou vendo aqui na minha frente, o pessoal no Facebook está aqui, o pessoal no Zoom está ali, o pessoal no YouTube está lá, quantas coisas a gente está vendo, mas a quantas delas a gente está prestando atenção? Em quantas delas a gente está prestando atenção? Então, a mente é um fluxo constante de pensamentos. Então, vritti é a substância que forma a nossa mente, ou seja, o pensamento é a substância que forma a nossa mente. Então, se eu controlar, comandar, restringir, administrar esses pensamentos, eu estou administrando, restringindo, controlando, comandando a minha mente como um todo. Então, Patanjali fala para a gente, Yogaha Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti Nirodha. Então, yoga, por definição, segundo Patanjali, é Chitta Vritti Nirodha. O controle, o comando, a administração, a restrição
né, o manuseio do que? Dos pensamentos da mente. Não sou eu que estou falando. É Sri Patanjali, quem definiu a Ashtanga Yoga, não a Ashtanga que a gente conhece, Mysore e tudo mais, mas o Yoga de 8 passos de Sri Patanjali. E ele fala no terceiro sutra, Chitta Vritti Nirodha é o segundo, que de imediato ele já define o que é yoga. Aí no segundo sutra ele define, no terceiro sutra ele te diz o resultado daquilo. Porque a gente, mesmo, a gente não sabe exatamente em que época Patanjali viveu. Digamos que fosse há 600 anos atrás, ainda assim há 600 anos atrás as pessoas estariam perguntando o que eu ganho com isso. Se eu controlar meus pensamentos, se eu fizer tudo isso aí que você está propondo, o que eu ganho com isso? Todo mundo vai perguntar. A gente está aqui hoje nessa palestra, nesse curso que está começando. Todo mundo vai ter se perguntado, antes de se vincular ao curso, o que eu vou ganhar com isso? Será que vale a pena? Né? Porque a gente é ser humano, a gente vai pensar desse jeito. Ele sabia, então, antes de você perguntar, ele já coloca lá no terceiro sutra. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Avasthanam significa estar ali presente na permanência, né? Permanência. Tada é uma parte importante desse sutra, que Tada é uma palavra em sânscrito que fala sobre tempo. Então, naquele exato momento, ou a partir daquele momento, que momento é esse? Em que você controlou seus pensamentos da mente. Está conectado com a ideia anterior. Então, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Então, Yoga é o controle dos pensamentos da mente, ou comando, a administração dos pensamentos da mente. Aí ele fala, nesse momento, quando você consegue controlar esses pensamentos da mente, Tada, nesse momento mesmo, Avasthanam, você permanece. Onde que você permanece? Você se estabelece, você permanece, você habita. Onde que você habita? Swarupe. Swarupe é no sânscrito um caso que representa uma área, uma região de suporte. Então, Swarupe significa sustentado, suportado, é um locativo, né? Naquele lugar. E que lugar é esse? Swarupe, Swarupa é aquilo que é a natureza, aquilo que é a sua verdadeira natureza. Por exemplo, o fogo, ele pode ser mais amarelo, mais vermelho, mais laranja, mas se você coloca a mão no fogo, o fogo é sempre quente. A gente pode até ter uma chama mais fria, uma chama assim, um assado, mas fogo que é fogo, é quente, é vermelho. Então, a Swarupa, a natureza do fogo, é aquilo que ele não consegue se desvencilhar. É aquilo que ele é. O que faz o fogo ser o fogo é a natureza de ser brilhante e quente, e ser capaz de queimar. Então, Swarupa é aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a verdade daquilo que a gente é, aquilo que é a nossa verdadeira natureza. Então, Patanjali fala, naquele momento que você consegue controlar o fluxo de pensamentos na sua mente, você permanece estabelecido, presente na natureza daquilo que você é. E qual é a sua verdadeira natureza? Aí ele fala, a verdadeira natureza daquele que observa. Ele deu uma dica a mais. Então, a verdadeira natureza desse que é o observador de todos os pensamentos da sua mente. Esse é você. Então, quando esse que observa todos os pensamentos da sua mente, por consequência, observa tudo aquilo que os sentidos trazem, observa tudo que está aqui ao redor da gente, nesse mundão de meu Deus, esse que é o observador de tudo, até mesmo do meu estado mental, até mesmo das minhas emoções,
até mesmo do meu, né, do meu estado de espírito, do meu humor. Eu posso acordar de manhã e dizer para a pessoa que está do meu lado, olha, não fala comigo hoje não, que eu não estou de bom humor. Né? Como é que você é capaz de dizer para outra pessoa, não, hoje eu não estou, acordei da pá virada, melhor não falar comigo? Por quê? Porque você é capaz de observar a seu próprio humor, a sua própria atmosfera interna. Então, Patanjali fala, quando você consegue controlar a natureza dessa mente, que são esse fluxo constante de pensamentos, você consegue se estabelecer na natureza desse que observa até mesmo a mente e os pensamentos. O que falar de tudo ao seu redor. Aí ele fala também no próximo sutra, digamos que eu não consiga isso. Digamos que eu não consiga controlar a minha mente, os meus pensamentos, e que eu não consiga me estabelecer nessa natureza desse observador. O que acontece comigo? Aí ele fala, então, Sarupyam, então você continua exatamente do jeito que você é. Né? Se você não alcançar, né, digamos assim, essa conquista do yoga, ou o que quer que o yoga possa te oferecer, você vai permanecer exatamente como você é. Aí a gente se pergunta, mas como eu sou, também não está bom? Tá bom, mas quem é que não quer encontrar paz? Quem é que não quer encontrar felicidade? Quem é que não quer encontrar calma, tranquilidade? Então ele fala, se você está aí, né, identificado com esses pensamentos, se você tem pensamentos felizes, você está feliz. Se você tem pensamentos tristes, você está triste. Se os pensamentos te jogam para cima, você vai ser uma pessoa otimista, entusiasta. Se os pensamentos te jogam para baixo, você vai entrar em depressão, vai ficar cada vez mais fraquinho, até que alguém venha e te estenda a mão. Mas mesmo que alguém te estenda a mão, você tem que ter força até para segurar na mão daquele que está te estendendo a mão. Então a sua mente é capaz de fazer você se elevar para os céus, ou pode te jogar lá abaixo do fundo do poço. Então, se você está satisfeito com essa mente te jogando para cima e para baixo, que nem jogo de ping-pong, né? Você joga a bolinha para cá, bate nela, bate nela, bate nela, bate nela. A sua mente está batendo em você de um lado para o outro. Está feliz, está triste, está feliz, está triste, está feliz, está triste. Nem aquele pinball, né? Pá, 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 pá. Né? Se você está feliz com esse tipo de mente, yoga não é para você. Mas se você descobriu que existe um meio de sair desses altos e baixos, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste, né? Tô satisfeito, não tô, sou satisfeito, não tô, eu quero, como disse o Swami Dayananda. Parece que tem uma música de fundo, que nem trilha sonora, né? Quando você está, por exemplo, assistindo um filme, tem sempre uma trilha sonora de fundo, né? Então, a trilha sonora de fundo da nossa vida é um único pensamento passando lá pelo fundo da sua mente. Eu quero. Você vai mudando o que você quer, mas esse pensamento está lá no fundo da mente o tempo todo. Eu quero. Você vai dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer na vida, eu quero um sorvete, eu quero gulab jamun. A gente hoje ganhou gulab jamun no almoço. Um dia especial hoje. Alguém pagou um almoço e tanto pra gente aqui no ashram. Então vocês sabem, a gente vive só de doação. Sadhu, Brahmachari, a sociedade sustenta, né, essas pessoas como eu, para que a gente possa dedicar a vida só ao estudo e ao ensino. Então não é um emprego que você vai ganhar um salário com isso. As pessoas doam o que elas podem. Então de vez em quando é aniversário de alguém, aniversário de casamento, nascimento, ou então, sei lá, um mês da morte de alguém. As pessoas doam ou comida, ou dinheiro, ou algum equipamento, alguma roupa. Então hoje pagaram um super almoço pra gente. A gente tinha pelo menos umas 8 opções, o que é raro no ashram. A gente só tem comida bem simples e geralmente 3 opções no máximo. Assim, opções significa arroz, né, um grão tipo feijão, o que substituiria o feijão, e mais um vegetal. Hoje tinha lá um super almoço farto, ainda tinha gulab jamun. Foi perfeito para inaugurar o nosso dia de aulas e para deixar a professora sonolenta depois do almoço.
Se comer muito, ia ficar dormindo aqui ao invés da aula. Então, tive que fazer ali um certo controle da minha mente, né, para não sair atrás da comida. Então, se eu estou satisfeito com essa mente que está o tempo todo querendo, e nunca satisfeita com nada, não vai ter jeito de eu encontrar paz. Né? Krishna também fala na Gita, uma mente que não tem paz não pode encontrar felicidade. Ele pergunta na vida, na Gita, se essa mente não encontra paz, o que falar de felicidade? Ele faz a pergunta retórica, impossível, se não tem paz não vai ter felicidade. Então a primeira coisa, se a gente quer felicidade, é entender qual é a natureza da nossa mente. Para entender a natureza da nossa mente, a gente precisa de recursos para isso. E até mesmo a asana, pranayama são recursos para ajudar a gente a entender a nossa própria mente. Porque quando você está ali numa prática de asana e você está querendo chegar lá no seu dedão, e o seu dedão parece tão longe de você, né? Você está encurvado assim para frente, está tudo esticando aqui atrás, né? Tem dor atrás do joelho, tem dor na parte da batata da perna, da coxa, das costas, e seu braço parece tão curto para chegar até o seu dedão do pé. Naquele momento, a sua mente pensa em desistir, você começa a se perguntar o que eu estou fazendo aqui, ai meu Deus, eu paguei um mês inteiro, eu não posso jogar esse dinheiro fora. Você vai se questionar de várias formas diferentes enquanto você está ali tentando fazer Padahastasana, ou então Janushirshasana, colocar a cabeça no joelho. Como pode? Uma vez eu fui fazer uma aula com o professor João na Academia Hermógenes. Eu era, naquela época, eu era talvez 20 e poucos, 23, 24, super atleta, fazendo, né, trabalhando com fisioterapia e fazendo uma série de esportes, escalando montanha. E você chega lá, aquele velhinho naquela época já era uns 70 anos. Aí ele diz, não, agora a gente vai botar uma mão aqui por trás, a outra mão vai para cima, e você enrola para frente, uma perna está dobrada assim para trás, a outra está esticada. Eu já olhei assim, meu Deus, isso aí já está complicado, vai dar nó, né? Bota uma aqui, outra ali. Aí ele levantou-se, respira fundo, estica, alonga a coluna e desce. Quando ele desceu, a mão dele chegou no pé, assim, com tanta delicadeza, a cabeça dele tocou o joelho, assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Aí fala, agora, vez de vocês, né? Respira fundo, alonga a coluna e desce. Desce para onde? Como é que desce? Né? Tinha tanta trava ali, que, assim, como assim desce? Não entendi essa parte. Até o alonga e vai para frente eu entendi, mas essa parte do desce, coloca a cabeça no joelho, isso aí não era para mim. E eu tinha o quê? 1/3 da idade dele, talvez. Então, naquele momento você pensa, poxa, ele é um velhinho de 70 anos. Como é que ele consegue fazer isso? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou deixando de fazer comigo? Enfim, a gente, até mesmo numa prática de asana, que você está ali, respira, permanece, respira. Ou então, né, muda se é um vinyasa, uma coisa mais fluida, muda de uma postura para outra, Você tem que estar completamente atento, senão você perde o tempo, senão você perde a respiração, senão você perde o bandha, né? Senão você perde o fluxo, senão você perde tudo. Mas se você pensar, o que eu vou comer hoje, já era. Né? 2 comandos já se foram, o professor já está 3, 4 comandos à frente. Né? Então, para tudo, toda pessoa também, por outro lado, toda pessoa próspera na vida, que cresceu, se desenvolveu no trabalho, que está assim, né, com sucesso naquilo que faz, todas essas pessoas têm uma mente que ajuda elas, que está ali do lado delas quando elas se colocam a fazer alguma coisa. Se a minha mente vai contra mim, eu não preciso de inimigo, como Krishna fala na Gita. A minha mente vai ser o meu maior inimigo. Não tem ninguém mais complicado do que essa mente que está comigo 24 horas por dia. Até quando eu estou dormindo com sonhos, ela está lá. Ela pode me fazer sonhar só pesadelo. Então, eu preciso cuidar da minha mente para fazer com que a minha mente seja a minha melhor amiga.
E se ela estiver ali do meu lado, junto comigo, eu vou estar atento ao momento presente. Porque quem me tira do momento presente? A minha própria mente, que me leva pensando numa coisa, em outra, numa coisa, em outra, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, não, o problema não está no mundo externo, não está nas situações, não está nas pessoas, não está nos relacionamentos, não está na presença ou na ausência de nenhum objeto. O meu único problema nessa vida é como é que eu me relaciono com a minha própria mente, com os meus próprios pensamentos, com os meus próprios valores, com as coisas que eu quero fazer, com as coisas que eu não deveria fazer. Então, lidar com a minha mente é o segredo de sucesso na vida material, digamos assim, é o segredo de uma vida de yoga. Então, quais são os pilares de uma vida de yoga? E por que uma vida de yoga? Porque yoga é um conjunto de ideias, de práticas, de um entendimento muito maior que vai fazer com que a gente lide com essa mente a ponto de usá-la em todos os momentos do seu dia. A cada respiração você pode deliberar sobre a sua respiração. Não só no momento que você está fazendo pranayama. Respira por aqui, prende, solta por ali, prende, respira de novo, fecha, segura por um tempo, abre, solta por aquele lado, fecha, segura sem ar, abre de novo, respira. No momento que você está fazendo um pranayama, você está ali controlando a sua respiração. Mas em qualquer momento do seu dia, você pode estar prestando atenção à sua respiração. Em qualquer momento do seu dia, você pode deliberar sobre como você vai estar respirando. Você pode até parar de respirar por um tempo. Você pode deliberar sobre como piscar os seus olhos. Quantas vezes eu vou piscar meus olhos em 1 minuto? Apesar de que respirar e piscar os olhos são completamente automáticos. Você faz isso automaticamente. Mas você também pode estar ali presente no momento presente, atrás desses olhos que piscam, atrás desses pulmões que respiram. Então essa mente capaz de focar, capaz de concentrar, capaz de ficar ali onde você colocar ela é a mente que vai ajudar você no processo da meditação, no processo do estudo, no processo de entender qual é a natureza desse sujeito que é o observador de todas as coisas. Então, uma vida de yoga ela é necessária para que o yoga dê fruto na nossa vida. Se eu faço o yoga como uma prática, eu estou lá na minha 1 hora de aula, saí da aula, eu continuo vivendo a minha vida, eu vou ter enormes benefícios. Como o professor Hermógenes falou, você vai ter mais saúde, vai ter, uma vida um pouco livre das confusões da doença, da falta de flexibilidade, de uma dor nas costas. Mas ainda assim, como a gente falou, aquela pessoa que faz yoga só por asana, pranayama, está comendo a casca da banana e jogando o miolo fora. Porque tudo o que permeia o seu dia vai estar se relacionando com você através da sua mente. A sua mente é o seu meio de interação com você mesmo, com o mundo, um instrumento na sua mão. Imagina, a faca, ela pode ser usada para cortar os legumes, para fazer comida. Ela pode ser usada para cortar uma carta de amor. Hoje em dia ninguém mais escreve carta, Mas antigamente você podia pegar a faca para abrir uma carta que você estava esperando, da sua família, dos seus amigos, do namorado. A faca pode ser usada para ferir uma outra pessoa. A faca pode ser usada para tantas coisas, mas a faca por ela mesma ela não faz nada. Ela é apenas um instrumento. Então, o jeito com que a gente usa a faca é que vai fazer ela, por exemplo, ferir o dedo da gente ou cortar o bolo de aniversário da criança. Então, a nossa mente é um instrumento que a gente tem. Não que a gente seja separado da mente, mas a mente é um aspecto, dos vários aspectos que a gente tem, a mente é um dos nossos principais aspectos. O meu aspecto físico é esse que vocês estão vendo. As minhas emoções, até o meu signo determina quem eu sou. O meu signo libriano, o sagitariano, o taurino, escorpião. Todo mundo vai dizer, toma cuidado com o escorpião. Assim, até os signos vão trazer aspectos daquela pessoa, mas nenhum deles isoladamente é o que a gente é. A gente é tudo isso, ao mesmo tempo que a gente não é nada disso isoladamente.
né? Então a nossa mente é parte, um dos aspectos daquilo que a gente é, e um aspecto de um instrumento que está ali para ser usado, né? Para viver a nossa vida. As emoções fazem parte da mente, os pensamentos fazem parte da mente, as decisões ou as indecisões fazem parte da mente. Toda ação que você faz é precedida por um pensamento, né? Imagina, nenhuma pessoa que tenha uma dificuldade, por exemplo, Parkinson ou Alzheimer ou qualquer outra, né, dificuldade neurológica, patologia ou psicológica ou psiquiátrica, nenhuma pessoa vai levantar a mão sem ter a intenção por trás de levantar a mão. Então, todas as pessoas vão usar o corpo, mente, intelecto, tudo junto. E aí eu te pergunto, a sua mente está te ajudando no seu processo ou está te atrapalhando de vez em quando? Está ali do seu lado quando você precisa dela ou está distraída aqui e ali quando você está tentando entender as coisas? Então a gente precisa trabalhar com a nossa mente de forma a deixá-la aqui do nosso lado, como nossa melhor amiga. Para isso, Patanjali escreve 4 capítulos de Yoga Sutra. Aí ele vai falar, né, dos sadhanas, das disciplinas, vai falar dos ganhos, vai falar, né, do processo, vai falar de cada uma das etapas. Mas o que é uma vida de yoga? É uma vida à luz desse conhecimento que o yoga traz para a gente. Então, quais são os pilares de uma vida de yoga? Já na primeira aula eu vou falar para vocês. Os pilares de uma vida de yoga são os nossos valores, que sustentam a nossa vida. São as nossas atitudes na vida, que são baseadas nesses valores. Ou seja, atitudes a gente já chega no campo da ação, né? Um dos pilares também é a forma com que a gente lida com a nossa mente, né? Que tipo de mente que a gente tem, quais são os padrões que a gente repete, como é que a gente lida com eles. E também os pilares que sustentam a nossa vida são todas as escolhas que a gente faz na vida, até mesmo sobre alimentação, sono e relacionamento, né? Ahara, Nidra, Maitunam. O Veda vai falar pra gente. Ahara é a comida que a gente come. Nidra, o sono, o tipo de sono que a gente tem. Até Krishna vai dizer na Gita, se você dorme demais, se você dorme pouco demais, né? Se você come muito, se você não come nada. E Maituna, que são as nossas relações interpessoais, geralmente interpretado como uma relação entre um casal. Então essas 3 coisas básicas também são pilares da nossa vida. Como é que a gente come, o que a gente come, né? Tudo isso influencia naquilo que a gente é, né? Se a gente dorme, se a gente não dorme, né? Se a gente dorme demais, se a gente dorme de menos, tudo isso também influencia no tipo de vida que a gente tem, o tipo de mente que está disponível ou não para a nossa vida. E as nossas relações interpessoais, que no caso de um casal vai ser lá na intimidade do casal, mas também pode ser, né, expandido a toda e qualquer outra relação interpessoal que a gente tenha com as outras pessoas. Então, esses são os pilares de uma vida. E essa vida pode ser vivida sem o conhecimento do yoga ou com o conhecimento do yoga. Com o conhecimento do yoga, Patanjali está dizendo para a gente várias etapas que esse conhecimento pode ajudar a gente a ter uma mente mais disciplinada, mais controlada, mais trabalhada. Como a gente viu, né, no segundo sutra, Yogaha Chitta Vritti Nirodha. Ao mesmo tempo, Krishna vai falar na Gita, para ter uma mente em paz, livre de conflitos, para que você encontre a paz e a felicidade, você também tem que tomar conta de alguns aspectos. Então, o que a gente vê na Gita, por exemplo, o que a gente vê no Yoga Sutra, vão estar se completando. Por quê? Porque em nenhum momento Patanjali descreve do Yoga Sutra qual é a natureza desse sujeito. Ele só fala que com esse tipo de mente você vai ser capaz de reconhecer a natureza desse sujeito. Mas aí você vai me perguntar, qual é a natureza desse sujeito? Patanjali não tem resposta para isso no Yoga Sutra. Então, aqueles que vão dizer que yoga é um corpo de conhecimento completamente isolado de outras disciplinas da tradição védica, que não tem nada a ver com Veda, não tem nada a ver com Vedanta, não tem nada a ver com nada, né? Um sistema filosófico independente, uma darshana,
uma escola de pensamento independente, eles têm que responder para você qual é a natureza desse sujeito. Porque os textos de yoga, como Patanjali, não descrevem a natureza desse sujeito. Só falam da relação desse sujeito entre Prakriti e Purusha, a criação desse universo, Shiva Parvati, dependendo do texto que você pegue de yoga, eles vão mostrar a criação desse indivíduo, e como é que ele deve viver a sua vida. Mas se você investigar qual é a natureza desse sujeito, que Patanjali diz que a gente vai ficar lá, quando a gente consegue isso que o yoga tem para dar para a gente. Isso a gente não encontra no texto. Então a gente tem que reconhecer que esse yoga está dentro de uma tradição muito maior. E Patanjali não escreveu sobre a natureza do sujeito porque outros autores dentro dessa tradição já tinham escrito. Como, por exemplo, nos textos de Vedanta, como, por exemplo, nos textos de Ayurveda, como, por exemplo, nos textos de astrologia. Todos os autores não vão estar escrevendo sobre tudo. Todos eles estão dentro lá do guarda-chuva da tradição védica. Eles vão estar lá sendo protegidos por esse grande guarda-chuva da tradição védica. Então, para entender sobre a natureza desse sujeito, a gente vai ter que usar o conhecimento que a tradição védica oferece na forma de Vedanta. Vedasya Antaha Vedantaha, aquilo que está na parte final dos Vedas. Qual é o assunto da parte final dos Vedas? Vedanto Nama Upanishad Pramanam. Vedanto Nama, ou seja, aquilo que é chamado Vedanta é o que? O Upanishad. E o que é o Upanishad? Pramanam, um meio de conhecimento. Para quê? Brahmatma Eikyam, para saber qual é a natureza desse sujeito, que é a mesma natureza desse cosmos inteiro. Então, para a gente entender qual é a natureza, qual é a swarupa desse sujeito, a verdadeira natureza desse sujeito, a gente tem que usar de fontes que só falam sobre a natureza desse sujeito. Porque em Patanjali Yoga Sutra ele não fala. Então a gente tem que completar essa visão e tem que ver o quebra-cabeça com todas as peças. Não pode tentar pegar só uma pecinha e tentar entender o todo. Então o objetivo desse curso é juntar o máximo de pecinhas que eu posso dar para vocês em 8 aulas. Para que a gente faça assim pelo menos uma descrição geral desse quebra-cabeça. Para que ao final todos vocês possam ter pelo menos uma noção de como é que é o quebra-cabeça montado, que nem a gente vê na caixa do quebra-cabeça. Se você não tem a imagem do quebra-cabeça na caixa, você não consegue juntar as peças. Se você não junta as peças, você não consegue ver na sua frente a imagem que está ali na caixa do quebra-cabeça. Então, o professor ajuda a gente a botar as pecinhas em perspectiva para formar aquela visão geral. Por quê? Porque na cabeça do professor o quebra-cabeça está montado. Na cabeça do aluno ele vai vendo só as pecinhas e vai tentando encaixar as pecinhas. Então a gente vai finalizar a aula de hoje por aqui. Então a gente viu os pilares de uma vida de yoga. Então esses pilares são os valores que sustentam a nossa vida, em outras palavras também chamado Dharma, também chamado Yamas e Niyamas, também chamado na Gita como os 20 valores e outros valores ao longo da Gita. Então esses são os pilares que fazem aquela prática de yoga não estar restrita a um conjunto de disciplinas, mas está permeando ali toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, inclusive como a gente come, como a gente dorme, como a gente se relaciona com a gente mesmo, com as outras pessoas, com a nossa própria mente. Então essa vida de yoga é uma vida à luz do conhecimento de yoga. E o conhecimento de yoga se completa quando a gente investiga a natureza do eu sob a luz do conhecimento da tradição védica, que inclui o conhecimento de yoga. Então, nessa visão a gente vai viajar aí pelas nossas 7 aulas seguintes, porque a de hoje já acabou. Então a gente vai ver aí um pouquinho na próxima aula ainda do Yoga Sutra, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Yamas e Niyamas primeiro. E aí a gente vai ver também um pouquinho da Gita, o que a Gita fala, um pouquinho do que os textos de Vedanta falam, e aí a gente vai botando assim
todas as pecinhas do quebra-cabeça em frente, na nossa frente. Então, assim, agradeço a presença de vocês no Facebook, no Zoom, no YouTube. A aula fica disponível para quem quiser ouvir de novo. Vejo vocês no próximo sábado. Mais uma vez vou fazer um apelo. Quem puder contribuir com a gente, né, com a nossa vaquinha para compra do computador, todos nós seremos beneficiados e também Marta Gil, os alunos dela. Então, quem não fez, se não puder fazer, não se preocupe, não faça. Se puder fazer menos de R$25, pode entrar em contato comigo, eu posso te dar o número da conta. Se for de R$25 em diante, pode ir direto no site da vaquinha, que tem opção, né, com cartão de crédito, boleto, sei lá, várias opções estão lá. Alguém me indicou aquele site, parece que é bom, realmente funciona. Então, fica aí o convite para a próxima aula, até que a gente tenha essa visão, né, que a tradição védica tem a oferecer, né, muito mais do que os pedacinhos que a gente encontra aqui e ali. A gente pode ter acesso aí a uma visão muito mais ampla, tomando refúgio, né, na própria tradição que traz todo esse ensinamento para a gente. Então, é uma bênção poder estar aqui, uma ótima semana, fim de semana para vocês, uma ótima semana para todos. Vejo vocês de novo no próximo sábado. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar por e-mail. A gente pode ver uma forma de responder numa aula extra, ou até mesmo na live que eu faço, se vocês não se incomodarem, né? Se for uma pergunta pessoal, eu vou responder pessoalmente, claro. Mas se for uma pergunta ampla que outras pessoas possam se beneficiar, eu posso pegar também para responder na live que eu faço toda quinta-feira pelo Instituto Hermógenes. E aí a gente pode, né, se encontrar lá e responder. Enfim, fica aí o convite, tá bom? Obrigada mais uma vez. A gente faz a oração para encerrar a nossa aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat. Namastê, obrigada. Então, obrigada a todos vocês. Até a próxima. Namastê. Se alguém quiser ainda se juntar mais para frente, se vocês quiserem chamar os amigos, é só mandar o link do YouTube, eles podem ver a aula de hoje. Assim já pega, né, as aulas na sequência para não perder nenhum detalhezinho. Então, obrigada. Namastê. Fiquem com Deus. Om Tat Sat. Pessoal do Facebook, namastê. Bom ver vocês por aqui. Até a próxima. Namastê, namastê.